Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Perdoe-me se eu não lembrar de todos os detalhes da história, já faz um tempo. Eu cresci em uma cidade pequena, e não acontecia muita coisa por lá. Encontrar algo para fazer era sempre um desafio. No ensino médio, alguns amigos e eu costumávamos explorar prédios abandonados, nos esgueirando para dentro deles. Era o tipo de coisa que fazíamos naquela idade, sem perceber o quanto essa prática era popular até muitos anos depois. Aparentemente, muita gente gosta de explorar lugares abandonados. De qualquer forma, havia uma igreja abandonada que já tínhamos visitado algumas vezes. O lugar era assustador, mas se tornou nosso ponto de encontro para aquelas noites em que queríamos um pouco de adrenalina. Uma noite de outono, alguns de nós decidimos ir até a igreja e beber um pouco lá dentro. Estava frio e o ar tinha aquela brisa gelada característica da estação. Éramos 6, eu, Luana, Gabriela, João, Marcos e Alice. A igreja ficava atrás de uma cerca alta, e nós sempre escalávamos para entrar. As portas estavam todas lacradas com tábuas, então o jeito era entrar por uma janela lateral. Quando entrávamos, a primeira coisa que se notava era o chão, ou melhor, a falta dele. O piso do primeiro andar era pura terra, como se tivessem arrancado as tábuas anos atrás, deixando um buraco no centro, de onde uma escada de concreto levava ao porão. E era lá que sempre acabávamos indo. O porão tinha 3 salas, mas apenas uma tinha porta, as outras 2 tinham só os batentes. Fomos primeiro para a sala maior, onde não havia muita coisa, apenas alguns móveis velhos, cadeiras quebradas, um sofá destruído. Eu me lembro de mandar o João ficar quieto umas 1000 vezes, porque ele já estava bêbado e a pouca bebida que tinha tomado o deixava agitado. Estar em um grupo grande sempre me dava mais segurança. Passamos um tempo brincando, bebendo e rindo, como sempre fazíamos. De repente, uma porta bateu. Eu literalmente pulei de susto por causa do barulho alto. Ficamos congelados, nos encarando com olhares preocupados. No começo, achei que alguém tinha fechado a porta sem querer, mas ninguém estava perto dela. Quase instantaneamente, Luana, Gabriela e João saíram correndo, subindo as escadas e nos deixando para trás, eu, Marcos e Alice. Nós éramos os destemidos, e nenhum de nós queria ir embora tão cedo. Meu coração estava disparado, mas eu não ia deixar o vento me assustar. Marcos e Alice pareciam pensar da mesma forma. Não sei se foi curiosidade ou pura teimosia, mas decidimos investigar. Depois de alguns minutos de silêncio, nos aproximamos da porta que tinha batido. Atrás dela havia uma sala pequena, e a primeira coisa que vi foi uma cômoda. O espelho em cima estava rachado, e havia manchas vermelhas espalhadas por toda a superfície. A princípio, achei que era tinta velha ou algo assim, mas, ao me aproximar, percebi algo assustador: as manchas não estavam totalmente secas. Ainda tinham aquele brilho pegajoso, como se o que quer que fosse não estivesse ali há muito tempo. Os pelos da minha nuca se arrepiaram, e comecei a duvidar seriamente da minha decisão de não ter saído antes. Alguém ou talvez algo havia estado naquela sala recentemente. Foi então que vi uma foto. Havia uma fotografia antiga em cima da cômoda, uma imagem em preto e branco de uma mulher vestida de noiva. Ela estava sorrindo, mas havia algo muito estranho naquela cena. Tudo me dava uma sensação ruim. Dei alguns passos para trás, mas, assim que me virei, ouvimos outro barulho. Desta vez, não foi a porta. O som vinha de uma das outras salas, aquela em que estávamos antes. Marcos e Alice decidiram que já tinham visto o suficiente. E eu não ia discutir com eles. Pegamos nossas coisas e corremos o mais rápido que pudemos. Quando escalamos a cerca e voltamos para a rua, nenhum de nós disse uma palavra. Depois de pular a cerca, me virei, e juro que vi a silhueta de alguém parado na janela aberta. Rezo até hoje para que, de algum jeito, minha mente tenha pregado uma peça em mim. Mas nunca vou saber ao certo. Meus amigos e eu nunca mais voltamos lá juntos.
Continuamos amigos, mas eu voltei a essa igreja, embora ela já não fosse mais uma igreja quando passei por lá novamente. O prédio havia sido completamente demolido. Ainda não sei o que vimos naquela noite, mas fico feliz que meus amigos estivessem lá comigo para testemunhar. Se eu estivesse sozinho, provavelmente duvidaria que tudo aquilo aconteceu. Se alguém quiser investigar mais, fique à vontade. Nunca consegui descobrir nada sobre o lugar, mas não ficaria surpreso se houvesse uma história sombria por trás daquela igreja. Eu não era muito sociável na faculdade. Eu não tirei boas notas, não fazia parte de uma fraternidade, não tinha namorada e não estava envolvido em nada. Eu não era uma criança muito feliz. Não estou reclamando, embora tenha encontrado uma garota leal que nunca pararia de lutar por mim. No final dos meus 30 anos, minha vida é boa agora, vivemos juntos com 2 gatos chamados Branquinho e Pretinho, e estou planejando propor em breve. Como eu estava dizendo, eu não estava em uma fraternidade tão genérica. Festas estavam meio fora de questão, mas eu ainda queria me divertir. Quero dizer, quem não gostaria? Meus amigos Bruno e Tito estavam no mesmo barco, e passamos mais fins de semana matando o tempo no dormitório de Bruno. Dito isso, aproveitamos todas as oportunidades que tivemos quando se tratou de festas. A maioria das festas que tivemos a sorte de ir estavam fora do campus, o que significa que não estavam associadas a nenhuma fraternidade ou à própria escola. Uma vez, dirigi mais de 1 hora só para ir a uma festa. É seguro dizer que estávamos bastante desesperados. Em uma tarde de sexta-feira, Tito mandou uma mensagem no grupo dizendo que a garota com quem ele estava conversando sabia de uma festa não tão longe, que prometia atrair as garotas mais estranhas. Tenho certeza de que você sabe de quem estou falando. Bruno brincou que ele não queria ir à festa de anime emo e metal, mas eu meio que concordei. Tito estava bastante inflexível, e nos convenceu de que seria uma festa normal. Não é como se tivéssemos qualquer coisa melhor acontecendo. Bruno convenceu seu irmão Carlos a ser nosso motorista designado. Carlos não bebia de qualquer forma e disse que estaria pronto para a festa. Então, tudo estava parecendo bom enquanto dirigíamos para a festa, mas Tito começou a reclamar da garota com quem estava conversando. Ele disse que ela não havia respondido há horas, o que não era muito surpreendente, considerando o tipo de cara que ele era. Ele estava realmente muito decepcionado e disse que estava pensando 2 vezes sobre até mesmo ir, o que parecia uma reação exagerada. Já estávamos 30 minutos na estrada, então não iríamos apenas dar meia volta e voltar para casa. Dissemos a ele para relaxar e não deixar que isso arruinasse a noite. Depois de mais alguns minutos, Tito disse que o perfil da Calista havia desaparecido de seu telefone. Nós explicamos para ele que ele tinha sido bloqueado e que ela provavelmente decidiu ir à festa com alguém. Caso contrário, ele fez beicinho pelo resto da viagem. Quando chegamos à festa, instantaneamente soubemos que tínhamos feito a escolha certa. A casa era enorme, especialmente em comparação com o resto das casas na vizinhança. Tito não queria entrar ainda, dizendo que precisava de um pouco de bebida para tirar a mente da situação. Bruno e eu não nos opusemos a isso e, então, dissemos a Carlos para estacionar um pouco mais adiante na rua. Assim, pudemos fazer um pré-jogo fora do carro. Bebemos algumas das cervejas que trouxemos e assistimos enquanto as pessoas entravam na casa. Honestamente, parecia uma festa bem animada. Assim que Tito estava satisfeito com seu estado de espírito, os 4 de nós começamos e fomos em direção à casa e, assim que entramos, percebi que algo estava estranho. Para começar, todas as luzes estavam acesas, sem nenhuma iluminação ambiente em toda a casa, apenas as luzes brilhantes do teto que você esperaria que estivessem apagadas em uma festa universitária. A maioria das pessoas lá estava vestida de maneira muito elegante, o que não era o que você esperaria em uma festa agitada. A cena parecia mais uma festa de jantar chique do que qualquer outra coisa, mas talvez fosse isso, afinal. Não tínhamos muitos detalhes sobre o que estávamos prestes a encontrar. Não parecemos muito fora de lugar, mas as diferenças nas roupas eram definitivamente notáveis.
A música também era bizarra, ou não estavam tocando trap, hip hop ou qualquer uma das músicas típicas de festa. Em vez disso, estavam tocando algum tipo de música estranha, quase como se estivesse ligada a drogas. Eu não sabia exatamente que gênero era ou como descrever, mas nenhuma das músicas tinha palavras, apenas instrumentos. Não era ruim, por si só, mas era estranho. Meus amigos e eu nos olhamos, tentando entender o que estava acontecendo. Interrogamos Tito por detalhes, mas ele disse que estava tão perdido quanto nós. Os 4 de nós passeamos um pouco, explorando a casa. Havia álcool por toda parte, então nos servimos. Alguns minutos depois, comecei a notar que as pessoas me olhavam e depois rapidamente desviavam o olhar. Era tão evidente que comecei a me perguntar se havia algo entre meus dentes. Presumi que estava recebendo olhares por causa do que estava vestindo, o que fazia sentido na hora. Apesar da atmosfera estranha, os 4 de nós estávamos nos divertindo. Na verdade, eu retiro o que disse, Carlos estava bastante entediado e disse que ia fumar no carro. Achamos que era porque ele não tinha um pingo de álcool. Depois de alguns minutos, um grupo de garotas nos abordou. Definitivamente não éramos super confiantes, então ser abordados era algo novo. As 3 começaram a flertar conosco quase imediatamente, como se não fosse nem sutil. Elas brincaram sobre uma taxa de entrada, o que achei engraçado até perceber que estavam falando sério. Elas estavam segurando uma garrafa de tequila, e definitivamente não íamos recusar. Sem pensar muito, e não querendo parecer descolados, tomamos um gole da garrafa. Depois disso, nós 6 ficamos juntos, bebendo, conversando e dançando de vez em quando. Estava tudo indo muito bem. Em um determinado momento, notei uma marca estranha no pescoço de Thalita. Era uma linha verde curta, mas sólida, que parecia ter sido desenhada com uma caneta permanente. A linha era bem fina, e provavelmente eu não teria notado se não estivesse tão perto dela. Pensei em perguntar sobre aquilo, mas decidi não fazer para não ofendê-la. Poderia ser uma marca de nascença ou algo assim. No entanto, assim que a vi, não consegui desver. Aquela linha parecia tão artificial e verde e de todas as cores. Quem usa maquiagem verde? Não poderia ser uma mancha de maquiagem. Decidi deixar isso de lado e continuei flertando com ela, perguntando-me onde tudo aquilo acabaria. Eventualmente, vi Bruno e a garota com quem ele estava se afastando para o andar de cima, o que me deixou feliz. Logo depois, notei que Tito e sua garota também estavam caminhando em direção às escadas. Fiquei nervoso para perguntar qualquer coisa sugestiva a Thalita, porque não queria estragar a atmosfera, mesmo com o álcool me deixando ansioso e suando. Então, disse a Thalita que estava indo ao banheiro e que voltaria logo. O único banheiro que consegui encontrar estava ocupado, então fiquei do lado de fora da porta e esperei. Eventualmente, a porta se abriu e um cara alto, mais velho, vestindo uma camisa branca e calças de linho saiu. Corri para o banheiro e ele esbarrou em mim. Eu me virei, meio que esperando que ele pedisse desculpas, mas ele apenas ficou ali, me encarando. Era a coisa mais estranha, ele apenas ficou parado com uma expressão vazia, me avaliando. Estava prestes a dizer algo quando percebi o que havia em seu pescoço, a mesma linha verde que eu tinha visto em Thalita. Era literalmente idêntica. Contra meu melhor julgamento, perguntei qual era o problema dele. Ele sorriu e balançou a cabeça antes de dizer, quem te convidou? Sem saber como responder, eu soltei o Calista, a garota que havia dispensado Tito. Ele deu uma risadinha e olhou para cima, como se soubesse quem eu era. Ele olhou para mim novamente, seu sorriso completamente desaparecido. Em um tom baixo, repetiu o nome dela, gesticulando ao redor da festa. Você vê Calista aqui? Eu não sabia como responder, então simplesmente bati a porta na cara dele, querendo saber o que diabos tinha acabado de acontecer. Não conseguia superar o que ele disse ou aquela marca verde no pescoço dele. Arrependi-me de não ter feito mais perguntas sobre o que estava acontecendo. Saí do banheiro procurando por meus amigos, passei por mais pessoas que me olharam como se eu não pertencesse.
Eu não me importava, embora estivesse pensando na marca verde. O objetivo era encontrar meus amigos e arrastá-los para fora daquela festa. Enquanto vagava, não consegui parar de pensar naquela marca verde e comecei a olhar atentamente os pescoços das pessoas, tentando ver se mais alguém tinha uma marca. Para meu horror, realmente vi mais 2 pessoas com linhas verdes em seus pescoços. Todas eram da mesma cor, do mesmo comprimento e da mesma espessura. Era tudo muito esquisito. Continuei procurando pelo cara enquanto analisava o pescoço das pessoas. A maioria não tinha marcas, mas eu mantinha vislumbres de linhas verdes em vários pescoços e estava começando a enlouquecer. Então, fui em direção às escadas. Felizmente, ao subir, vi Bruno e Tito descendo. Insisti que eles me seguissem e os levei para um corredor vazio para que pudéssemos conversar. Expliquei rapidamente minha teoria e disse que precisávamos sair imediatamente. Eles caíram na gargalhada e me disseram que eu estava apenas bêbado. Bruno disse que eu estava com ciúmes porque eles haviam se afastado e eu não perguntei onde estava a garota dele. Ele me disse que ela havia instruído-o a se encontrar com ela no andar de cima em 20 minutos. Tito disse que a garota dele tinha dito a mesma coisa. Não havia como raciocinar com eles, estavam empolgados com a conexão que tinham. Disse a eles para me seguirem e que eu provaria que as pessoas tinham aquelas marcas estranhas em seus pescoços, mas não estavam se movendo. Exatamente quando eu estava prestes a desistir, Tito virou-se e o que vi foi horrível. Havia uma fina linha em seu pescoço, mas esta era vermelha, não verde. Eu praticamente gritei com ele, o que realmente fez com que eles prestassem atenção. Em seguida, inspecionei o pescoço de Bruno e lá estava uma marca vermelha também. Tito me disse para relaxar e que provavelmente era apenas uma mancha de maquiagem, mas Bruno começou a acreditar em mim. Disse a eles que estávamos saindo, e Bruno e eu nos viramos para encontrar a porta. Ian ainda não queria ir embora, dizendo que queria se encontrar com a garota. Só então um cara aleatório passou por nós, olhando para cada um de nós separadamente. Ele não disse nada, mas fez uma longa pausa o suficiente para percebermos a linha verde em seu pescoço. Aquilo foi tudo. Bruno e eu corremos para a porta, com Tito fechando atrás de nós. Parecia que todos estavam nos observando enquanto saíamos, mas ninguém se movia para nos parar. Corremos para o carro de Carlos e dissemos a ele para dirigir, pois estávamos saindo. Os telefones de Tito e Bruno começaram a explodir com mensagens. Aquelas garotas estavam perguntando por que nós tínhamos saído e como elas poderiam ter saído. Sabíamos que elas nem estavam por perto para nos ver sair. Meus amigos bloquearam as meninas. Todo mundo a quem contei essa história tem sua própria teoria maluca sobre o que aconteceu naquela noite. Eu realmente não sei o que pensar sobre isso, mas não quero saber o que poderia ter acontecido se aquele cara não tivesse me derrubado. Isso aconteceu no final do verão de 1993. Eu morava em uma cidade, mas tinha um namorado em outra e costumava viajar entre os 2 lugares. Nós éramos quebrados e despreocupados, então costumávamos pegar carona quando precisávamos ir para algum lugar além da distância que poderíamos percorrer de bicicleta. Passei o mês de agosto com ele e, eventualmente, chegou a hora de voltar para a escola. Claro, como eu não tinha trabalhado muito durante o verão, não tinha dinheiro. Meu namorado folgado também não tinha conseguido arrumar nenhum dinheiro para a passagem de ônibus. Meus pais estavam bravos comigo, então não estavam me dando dinheiro. Todos os meus amigos estavam sem grana, mas de qualquer forma, não tínhamos telefone para ligar para eles. Nós estávamos morando em uma cabana de 2 cômodos, sem água encanada, nas montanhas. O único telefone era uma linha comunitária que pertencia aos vizinhos e era basicamente só para emergências. A decisão foi tomada. Eu já estava 2 dias atrasada para a escola e não queria ficar pedindo dinheiro para comprar uma passagem de ônibus. Eu precisava voltar e não podia esperar o dinheiro do meu namorado aparecer. Seria a minha primeira vez pegando carona sozinha. Arrumei minha mochila com o que eu precisava, garantindo que levasse minha identidade,
porque uma vez pegamos carona até a fronteira e tentei entrar no país vizinho antes de perceber que tinha deixado minha identidade em casa, o que significava que eu não tinha documento para entrar, e também não tinha como voltar. Mas essa é uma história para outro dia. Peguei a estrada. As coisas correram surpreendentemente bem durante a maior parte da viagem. Um casal de idosos me deu carona assim que desci da montanha e cheguei na cidade, e me levou até perto da fronteira. Atravessei a pé e quase imediatamente fui pega por um homem que, no início, me deu um leve arrepio, mas tudo o que ele fez foi me dar uma palestra sobre como era perigoso pegar carona sozinha, e que eu lembrava sua filha. Ele me levou até uma cidade grande, o que era quase metade da viagem. Eu estava realmente com uma sorte fenomenal. Saí dos limites da cidade e estendi o polegar. 1 hora se passou, depois 2. Muitas vezes você anda bem devagar quando está tentando pegar carona. Eventualmente, encontrei um pedaço de papelão no chão. Peguei, pensando que poderia pedir um marcador no próximo posto de gasolina e fazer uma placa, achando que isso poderia me ajudar a conseguir uma carona. Então comecei a andar um pouco mais rápido. De repente, vejo algo se mexendo na minha visão periférica. Olho tenso e vejo que é uma cobra fina e escura tentando passar por cima do cimento em direção ao acostamento. Ela nunca conseguiria sozinha. Estava meio que se jogando de lado para tentar. Eu até que gosto de cobras, e ela parecia inofensiva, então usei o papelão como uma pá e a joguei por cima da mureta. Em retrospecto, deveria ter percebido que a cobra era um mau presságio. Antes que eu pudesse chegar ao próximo desvio, um carro parou. Sempre é assustador quando um carro para e você está se aproximando dele, tentando julgar se é um psicopata ou apenas um excêntrico como você. Meu coração sempre afundava um pouco quando era um homem sozinho, mas logo percebi que ele não estava sozinho. Havia uma criança no banco da frente, que parecia ter entre 10 e 13 anos. O homem era um pouco amigável demais, mas o que ele poderia fazer? Me matar na frente da criança? Eu era jovem e muito ingênua, então decidi entrar no carro. O homem era bem falante, apresentou a criança como seu sobrinho. Ele disse que estavam voltando de uma visita para que o sobrinho pudesse ver a avó. A criança mal disse uma palavra, se bem me lembro, e já faz muito tempo. O caminho até onde eu morava era longo, mas ele estava seguindo pela rodovia que passava perto da minha cidade, então fiquei aliviada por não ter que descer do carro e pedir outra carona. A primeira hora passou com conversas amigáveis, muitas anedotas familiares e conversas pequenas. O canivete que meu namorado me deu estava firme na palma da minha mão, escondido na manga e fora de vista, mas comecei a relaxar um pouco. Ele continuou falando de forma amigável, mas eventualmente as perguntas começaram a tomar um tom mais inapropriado, como se eu tinha namorado, como ele era, o que gostávamos de fazer, e qual era nossa posição favorita. O quê? Entrei em pânico silenciosamente. Esse cara é um pervertido afinal. Meu instinto foi acompanhar a conversa enquanto eu tentava descobrir o que fazer. Eu tinha quase certeza de que a bebida que ele tinha no console, em um copo de loja de conveniência, tinha algo a mais do que refrigerante, porque você podia ver ele ficando mais relaxado à medida que a viagem avançava. Ele continuava fazendo perguntas nojentas, e eu me sentia muito envergonhada pelo sobrinho dele, mas ainda assim estava tentando seguir o jogo. Tentei apenas respirar fundo para evitar um ataque de ansiedade e me concentrar em sair do carro dele. Eventualmente, ele deixou claro que esperava que eu fizesse sexo com ele em troca do serviço porta a porta o que ele oferecia. E então ficou pior quando ele disse, encontre uma de suas amigas para o meu sobrinho, com um sorriso assustador e ameaçador, que fez meu estômago despencar. Eu precisava sair daquele carro o mais rápido possível. Nesse ponto, estávamos a cerca de 20 minutos da cidade onde eu morava. Então, falei algo como claro, e comecei a inventar uma história sobre uma amiga imaginária que estaria esperando. Foi aí que tive a ideia do que fazer para me livrar dele. Coloquei o meu melhor sorriso, tentando parecer tranquila, e disse, sabe, acho que ela está em casa agora. Vamos direto para a casa dela quando chegarmos à cidade, e podemos começar esse encontro.
Sugeri que, quando chegássemos, poderíamos comprar cerveja antes. Ele concordou, e paramos em um lugar a poucos quarteirões de onde eu morava. Quando ele, relutante, entrou na loja para comprar a cerveja, aproveitei a oportunidade. Abri a porta e saí correndo por um beco próximo, me escondendo em um grande arbusto. Me encolhi o máximo que pude e esperei. Eu ainda tinha minha faca, mas agora ela estava fora da manga. Estava tremendo, e meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir. Encolhi a cabeça nos joelhos e esperei, ouvindo para ver se o carro dele passaria pelo beco. Quando paramos no posto, ainda era por volta das 16 horas e ainda havia bastante luz. Fiquei escondida naquele maldito arbusto até anoitecer, e só então corri para casa. O carro dele nunca passou pelo beco, mas eu o ouvi gritando por mim. Ele parecia muito irritado. Quando cheguei em casa, tranquei a porta e desabei no chão, com folhas grudadas em mim. Minha colega de quarto olhou para mim e disse: "O que aconteceu com você?" Contei a versão resumida da história, e ela perguntou: "Por que você não me ligou?" "Eu teria te buscado." Essa história me foi contada por uma velha amiga da família, várias vezes enquanto eu crescia, como uma daquelas histórias de vida para levar em consideração. E devo dizer, nunca esqueci. Sempre que algo relacionado a pegar carona surge, essa história me vem à mente e provavelmente sempre virá. Me deixa um pouco enjoada só de pensar nisso, na verdade. Essa amiga, que cresceu na mesma época que meu pai, nos anos 80, era uma jovem de uns 20 e poucos anos. Ela era daquelas almas bondosas, sempre disposta a ajudar os outros em tempos de necessidade. E eu não consigo imaginar ela sendo diferente quando era mais jovem. Um dia, enquanto dirigia para a cidade, ela viu um homem andando ao lado da estrada. Quando se aproximou, ele se virou e, no estilo típico de caroneiro, levantou o braço com o polegar para cima. Minha amiga, abençoada, parou o carro e perguntou se ele precisava de ajuda. Ela me contou que ele foi muito educado, embora um pouco tímido, quando pediu carona para a cidade. Ela sorriu e abriu a porta do passageiro. Ele jogou a mochila no banco de trás e se acomodou para a viagem. Eles conversaram de maneira agradável durante a maior parte do caminho, sobre amigos, notícias, essas conversas típicas de cidade pequena. Eles pareciam se dar bem, e ela até pagou um jantar para ele em uma parada no meio do caminho. Ela disse que ele parecia um pouco desconcertado e envergonhado quando ela pagou, mas um dos tópicos de conversa havia sido dinheiro, e ele estava praticamente sem nada, por isso estava pedindo carona. Eventualmente, ele cedeu, e eles seguiram viagem. Assim que chegaram à cidade, ele agradeceu profundamente pela carona e pela comida, e pediu para ser deixado no centro. Antes de sair, ele pediu o telefone dela para que pudesse entrar em contato algum dia e eu colocar a conversa em dia. Ela dirigiu embora com a sensação de dever cumprido. Agora, sinto muito se você esperava que algo assustador já tivesse acontecido, mas acho que isso é o que me deixou tão assustada quando criança, como tudo parecia ter dado certo. A Nicole sempre faz uma expressão estranha quando me conta a parte seguinte. Uma semana depois, ela recebeu uma ligação do seu amigo de carona. Ele não deixou que ela dissesse uma palavra depois do alô e falou que ela devia agradecer a Deus por ter sido criada tão bem. Ele confessou que, quando entrou no carro, planejava assaltá-la e matá-la quando parassem naquela lanchonete. Ele disse que iria roubar o carro e abandonar o corpo dela em uma vala mais adiante. Mas, depois de conversar com ela e ver como ela o tratava tão gentilmente e até pagou o jantar com um sorriso no rosto, ele não conseguiu levar adiante o plano. Ele não achava que seria capaz de viver consigo mesmo depois de fazer isso com uma pessoa tão bondosa. Isso aconteceu há alguns anos. Era bem tarde, já passava da 1h30 da manhã. Eu morava com um cara que era bem abusivo, e ele ficou muito ciumento depois de uma festa em que estivemos mais cedo naquela noite. Nem uma hora depois de termos chegado em casa, ele me jogou para fora na varanda e trancou a porta atrás de mim.
Eu bati na porta, implorando para ele me deixar entrar, ainda usando as roupas da festa, e estava congelando lá fora. Eu não sabia o que fazer. Ele tinha ficado com meu celular, bolsa e carteira dentro da casa. Então, fiquei sentada na varanda, chorando. Quando ele apagou as luzes, tanto dentro quanto fora da casa, soube que ele não ia me deixar entrar de volta. Me senti completamente impotente e congelada. Pensei em bater na porta de um vizinho, embora não tivéssemos muitos, mas fiquei com ansiedade de acordar alguém e causar problemas para meu namorado. Então, decidi tentar caminhar até um posto de gasolina e um motel, que ficava a menos de 1 quilômetro de distância, para usar o telefone deles e ligar para uma amiga para ver se eu podia dormir na casa dela. Um pouco depois de começar a caminhada, uma caminhonete branca grande apareceu no lado oposto da estrada. Eu tentei não fazer contato visual, por motivos óbvios, mas logo ouvi a caminhonete parar e começar a fazer uma volta em U. Meu coração começou a disparar. Eu quase congelei, mas me forcei a andar mais rápido. A caminhonete parou ao meu lado, e o homem abaixou o vidro, perguntando o que eu estava fazendo tão tarde. Disse que estava indo encontrar uma amiga no posto de gasolina, e que ela estava me esperando. Ele sorriu e ofereceu uma carona. Eu recusei, agradecendo, e disse que não era seguro pegar carona. Ele riu e disse: "Não pego caroneiros. Você não parece uma caroneira, parece apenas alguém que precisa de ajuda." Ele continuou dirigindo ao meu lado, afirmando que eu não deveria pensar que ele era um cara esquisito. Então, ele mostrou algo que parecia um distintivo de polícia, dizendo que tinha acabado de sair do trabalho, por isso estava em roupas civis e dirigindo tão tarde. Ele disse que não se importaria em me acompanhar de carro para garantir que eu chegasse em segurança. Eu era ingênua e um pouco confiante demais na bondade e nas credenciais dele. Quando ele ofereceu a carona de novo, aceitei, pensando que o posto não estava tão longe. Ele abriu a porta para mim, e eu entrei. O rádio estava baixo, o carro estava um pouco bagunçado, com o cinzeiro cheio de cigarros e jornais no chão do passageiro. Enquanto eu mexia os pés, vi um par de algemas debaixo dos papéis, junto com alguns copos de café, garrafas de água vazias, panos e uma bandana colorida. Ele se desculpou, dizendo que era o carro que usava para caçar, mas que estava bem quente lá dentro, e eu não me importei. Ele me disse que se chamava John e perguntou por que eu estava vestida daquela forma, sem um casaco. Comecei a contar sobre a festa e a briga com meu namorado. Ele era muito simpático e atencioso, até brincou dizendo que poderia voltar e prender meu namorado. Perguntei sobre a vida dele, e ele me contou sobre sua família. Disse que tinha uma esposa, uma filha, um filho e um cachorro. Eu comentei que parecia a família perfeita, e ele riu, dizendo que realmente era. Foi então que me lembrei de perguntar se poderia usar o telefone dele, mas ele disse que não, porque precisava economizar a bateria. Ao chegarmos perto do posto de gasolina, ele simplesmente passou direto. Eu disse educadamente: "Acho que era ali", mas ele não respondeu. Senti um nó no estômago, meu coração começou a bater mais forte, e minhas lágrimas já estavam começando a se formar enquanto eu observava as luzes do posto ficando cada vez mais distantes. Foi difícil até falar, mas de algum jeito murmurei pedindo para ele dar meia volta. Ele continuou me ignorando, e quando olhei para ele, seus olhos pareciam vazios, sem expressão, como se estivesse morto por dentro. Olhei de volta pela janela, tentando calcular se estávamos devagar o suficiente para que eu pudesse pular do carro sem me machucar seriamente. Eu me lembrava de sempre ouvir: "Nunca vá para o segundo local." Pensei na possibilidade de pular, torcer o tornozelo e como seria muito mais difícil fugir com um pé machucado. E ainda havia neve no chão, o que também dificultaria. Agora me sinto tão tola por não ter feito nada antes, eu nem estava amarrada ou presa. Mas eu estava tão assustada, com nada além de árvores, uma estrada deserta, e nós dois no meio disso. Chorando bastante nesse ponto, pedi novamente para usar o telefone dele, sem nem saber por que continuei perguntando. Ele simplesmente me mandou parar de falar. Então, ele começou a falar coisas horríveis, dizendo que garotas não deveriam sair tão tarde,
que eu não deveria estar sozinha àquela hora, e me chamando de nomes terríveis, como se a minha roupa fosse uma justificativa. Ele continuava a murmurar insultos e coisas ofensivas, mas eu não conseguia responder. Eu só chorava, tentando pensar em como sair daquela situação. Me lembrei das algemas que tinha visto debaixo dos papéis no chão do carro, então, em um movimento meio desajeitado, usei meus pés para empurrá-las para debaixo do banco, escondendo-as o máximo que consegui. Enquanto pensava em todas as possíveis saídas, imaginei se, ao ver luzes ou estruturas próximas, eu poderia agarrar o volante e causar um acidente. Ou, se eu tivesse sorte e um policial passasse por nós, eu poderia virar o volante bruscamente para que ele achasse que o motorista estava bêbado e nos parasse. Apesar disso, uma parte de mim ainda pensava, de forma culpada, que talvez ele estivesse apenas tendo uma noite estranha, e se eu fizesse algo, poderia machucá-lo sem motivo. Mas logo me forcei a parar com esses pensamentos, percebendo que esse tipo de raciocínio foi o que me colocou naquela situação em primeiro lugar. Ele saiu da estrada para uma área cercada de árvores de ambos os lados. No lado dele, as árvores estavam mais próximas da estrada, e do meu lado havia uma pequena área coberta de neve, cerca de 10 a 15 metros, antes das árvores recomeçarem. Ele desligou o carro e disse friamente que havia algo errado com o veículo e que eu precisava sair com ele para verificarmos o problema. Com a chave em mãos, ele começou a sair do carro. Eu me agarrei ao console central, chorando e implorando para que ele não me fizesse sair porque estava muito frio. Ele se virou para mim, com a porta do motorista ainda aberta, e gritou para que eu saísse do carro, dizendo que precisávamos verificar a caçamba. Eu cravava minhas unhas no console, balançando a cabeça em negação e chorando, esperando que ele não viesse até o meu lado para me arrastar para fora. Entre lágrimas, eu disse, por favor, John, estou com tanto medo e frio. Lembrei de tudo o que já ouvi sobre humanizar-se e usar nomes próprios para tentar escapar. Ele me olhou de um jeito que até hoje não sei descrever. Foi algo inexplicável. Depois de alguns segundos, ele voltou para o carro. Eu me encolhi contra a janela, com medo de que ele me puxasse por cima do console. Ele apagou os faróis, e tudo ao redor ficou num tom azul gélido. Ele ficou olhando fixamente para o volante por uma eternidade antes de acender um cigarro, alternando o olhar entre a janela e eu. Quando mexi meus pés sobre os jornais para ajustar minhas pernas, ele, ainda olhando para fora, disse, se você está pensando em fugir, eu tenho um jeito rápido de te pegar onde quero. Estranhamente, eu realmente estava pensando em fugir minutos antes, mas me convenci de que, se ele queria que eu saísse do carro, o mais seguro seria permanecer dentro. Caso contrário, ele poderia me perseguir ou até atirar em mim, se tivesse rifles de caça na parte de trás do veículo. Ainda bem que decidi ficar, porque, no final, eu estava certa. Nesse ponto, acho que atingi o fundo do poço. Em vez de pânico, senti uma espécie de dormência e exaustão. Ainda havia uma lágrima ou outra ocasional, mas eu estava entorpecida. Falei com um psiquiatra sobre isso, e ele acha que isso pode ter a ver com meu ex-namorado, que me deu um tipo de droga. Estava um silêncio mortal no carro, até que, quase inaudivelmente, eu disse que minha amiga ainda estava me esperando e perguntei sobre sua esposa e filhos. Ele respondeu friamente que não tinha esposa ou filhos, que sua casa estava vazia. Eu perguntei o que ele estava pensando, e ele disse, estou pensando no que fazer com você. Ele não disse isso com raiva, apenas de forma fria e direta, o que me assustou ainda mais. Comecei a chorar de novo, e ele me disse para parar de chorar, ligando o carro e me oferecendo um pouco de calor. Mas eu só chorava mais, repetindo que queria ir para casa. Eventualmente, ele começou a dirigir novamente, e enquanto nos aproximávamos de um posto de gasolina, eu estava tentando calcular o momento certo para agarrar o volante. Antes que eu pudesse agir, ele começou a diminuir a velocidade. Quando estávamos chegando ao posto, ele me disse para não contar nada a ninguém, ou ele me encontraria. Ele afirmou que tudo o que estava fazendo era me ensinar uma lição para não pegar carona com estranhos. Quando o carro quase parou completamente, ele disse para eu sair antes que mudasse de ideia.
Antes que ele pudesse me olhar de novo, eu já estava fora da caminhonete, correndo em direção ao posto. O pânico me dominava, mas me forcei a parar para tentar ver a placa do carro. Consegui ver apenas os últimos 3 números antes de ele sair dirigindo. Corri para dentro do posto e pedi ao atendente que ligasse para a polícia. Esperei até que o policial chegasse, e honestamente, fiquei com medo de que fosse o tal o John. Meu medo sumiu quando vi que era outro policial. Eu dei a ele uma descrição do John, sua aparência, o tipo e a cor do veículo, os números que consegui da placa, e o fato de ele ter dito que era um policial fora de serviço. Também pedi para ver as câmeras de segurança, mas o policial foi para a parte de trás. Quando voltou, disse que não havia nada nas imagens. Perguntei se eu poderia olhar, mas o policial me disse que não e perguntou se eu não confiava nele. Respondi que, claro, confiava. O policial me deu uma carona até a casa da minha amiga, enquanto me dava uma bronca por pegar carona, repetindo várias vezes se eu sabia quem era Tiago. Claro que eu sabia, mas eu era ingênua demais para pensar que algo assim poderia acontecer comigo. Eu só estava desesperada por um pouco de calor. Nunca recebi notícias sobre o relatório que fiz. Tentei fazer um acompanhamento várias vezes, mas sempre me diziam que não havia nada. Uma vez, fui informada de que o número do meu caso sequer existia. Mesmo assim, continuei tentando por meses e até anos. Perguntei à minha amiga, na casa de quem dormi naquela noite, se ela já tinha ouvido falar de algo estranho desde aquele incidente, mas ela sempre dizia que não. Então, de certa forma, deixei isso de lado e tentei me convencer de que talvez ele realmente estivesse apenas tentando me ensinar uma lição. E, se era esse o caso, a lição funcionou, porque eu nunca mais peguei carona de novo. Apesar de tudo, às vezes penso que me digo isso apenas para conseguir dormir melhor à noite. Tudo parecia muito real, mesmo que não tenha sido. Mas, no fim, estou só aliviada por não ter saído do carro naquela noite, no meio da floresta. Aprendi uma coisa com minha única experiência ao pegar um caroneiro: não pegue caroneiros. Era uma noite de sábado, provavelmente por volta da 1 da manhã, e eu estava dirigindo pela estrada que levava à cidade. Era uma longa extensão cercada por árvores de um lado e do outro, com algumas residências ocasionais. Eu voltava para a casa da cidade e, como sempre, a essa hora da noite, em nossa tranquila cidade antiga, não havia nenhum outro carro na estrada. Ativei os faróis do meu carro para ter uma visão melhor na rodovia sem iluminação, o que me permitiu ver alguém parado à beira da estrada, à distância. À medida que me aproximava, vi o homem levantar o braço e esticar o polegar. Ele estava tentando pegar uma carona. Meu coração começou a acelerar. Eu não fazia ideia se deveria parar ou não. Reduzi a velocidade para observar melhor o cara. Ele parecia um jovem, talvez com 28 anos, vestido com um moletom cinza claro e calça. O momento de tomar uma decisão chegou rapidamente. Em um momento de falta de julgamento, parei, abaixei a janela e perguntei: "Para onde você está indo, amigo?" Um pouco mais adiante, ele respondeu em um tom baixo e calmo: "Pode entrar", eu disse pela janela. Ele abriu a porta do meu carro e entrou lentamente. O carro tinha vedação apertada nas portas, então, quando ele tentou fechar a porta pela primeira vez, não conseguiu. Eu disse educadamente: "A porta não fechou. Basta abrir e fechá-la com força, essas portas são difíceis de fechar." A linguagem corporal dele era desconcertante. Cerca de 3 segundos depois que terminei minha frase, ele me olhou e, então, virou a cabeça lentamente para a direita, esperando mais 3 ou 4 segundos antes de finalmente abrir a porta e fechá-la com força. Pela forma como ele estava se movendo, eu já me arrependia de ter deixado ele entrar. Pisei no acelerador e começamos a seguir pela estrada. O limite de velocidade era 90 km por hora, mas eu estava a 120 km por hora, apenas para levar o cara ao seu destino mais rápido. "Então, quantos quilômetros você disse que vai?" perguntei. Houve um intervalo desconfortável de silêncio antes que ele respondesse: "Só alguns quilômetros à frente."
Queria ligar o rádio para quebrar aquele silêncio esquisito e perturbador, mas algo na minha cabeça me disse para não fazer isso, por algum motivo. De repente, pelo canto do olho, percebi que o homem havia virado a cabeça e estava me encarando. Nesse ponto, eu estava pensando que precisava tirar aquele cara do meu carro. Durante um bom quilômetro, senti o olhar dele me atingindo como um tijolo, enquanto eu tentava não olhar para trás. Finalmente, ele virou a cabeça para o outro lado e disse: "Sabe, eu venho me perguntando há muito tempo se vale a pena acabar com tudo isso." Eu o olhei, confuso. Ele enfiou a mão no bolso e disse: "Estou carregando esta faca comigo nas últimas semanas, me perguntando quando seria o momento certo." Ele puxou uma faca vermelha e grande do bolso e, naquele instante, senti como se meu estômago tivesse caído. Pedi que ele guardasse a faca imediatamente. Para o carro ao lado daquela placa, ele me disse em uma voz calma e sem emoção. Eu fiz o que ele pediu, parando ao lado de uma placa de limite de velocidade. O que aconteceu em seguida ainda me assombra. Ele começou a cortar o antebraço, ao lado de 3 outras cicatrizes de cortes auto-infligidos, e soltou um gemido perturbador. Consegui gaguejar: "Você precisa sair do meu carro agora, cara." Ele olhou para mim novamente e disse: "Saia do carro. Eu quero te mostrar uma coisa." Eu disse que não e ele levantou a faca mais perto de mim como uma ameaça óbvia. "Apenas saia por um segundo. Tem algo que quero te mostrar atrás daquela placa." Eu sabia que minha vida estava em jogo e precisava ser inteligente. "Beleza, cara. Vamos lá," eu respondi. Abri a porta do meu carro, fazendo questão de deixá-la aberta, levantei as mãos no ar e fui recuando lentamente. Ele também saiu do carro e começou a caminhar em direção ao meu lado. No exato momento em que ele estava diretamente atrás do carro, eu pulei de volta, coloquei em movimento e acelerei, nunca olhando para trás. Cheguei em casa em menos de 10 minutos, ainda ofegante e querendo vomitar. Essa foi a coisa mais assustadora que já me aconteceu, e eu aconselho a todos que, se por acaso virem um caroneiro em uma estrada deserta a horas estranhas da noite, não tomem nenhuma outra atitude além de passar por ele a toda velocidade. Três meses depois que completei 16 anos, em 2005, consegui meu primeiro carro, um Toyota 99. Era uma noite quente de sábado quando meu amigo Carlos me convidou para uma grande festa de um amigo dele. Sabia que não estaria em condições de dirigir para casa depois, então decidimos ir juntos com a namorada de Carlos, Bruna. Vivíamos no interior da Virgínia, onde festas grandes eram raridade, então quando uma acontecia, era um grande evento, e todo mundo comparecia. Morávamos a cerca de 5 a 10 minutos da casa desse garoto. Eu sabia onde ele morava, pois o conhecia, mas não éramos exatamente amigos. Durante o trajeto, pegamos uma estrada de 2 pistas que serpenteava pela floresta. A casa do garoto estava ao longo dessa estrada, mais adiante. Em certos pontos, havia algumas casas de um lado e do outro, mas depois voltava a ser uma longa estrada vazia. A casa era pequena, como muitas na região, mas a festa era do lado de fora, já que os vizinhos estavam relativamente longe e o barulho não era um problema. Vou pular a maior parte da festa até o momento em que Bruna, que deveria ser nossa motorista designada, teve que sair de repente devido a uma emergência familiar. Carlos disse que estava tudo bem e que encontraríamos uma carona para voltar. Algumas horas depois, com algumas bebidas a mais, eu mal conseguia andar em linha reta. Olhei para o meu relógio e era cerca de 2 da manhã. Decidi que era hora de ir. Comecei a procurar por Carlos, mas não conseguia encontrá-lo. Na verdade, parecia que todos que eu conhecia já haviam ido embora. Estava tão embriagado que a raiva de Carlos ter me deixado para trás não me deixava pensar com clareza. Pedi para usar o telefone do proprietário da festa e disquei o número da casa de Carlos. Após 2 tentativas frustradas, desisti, percebendo que não devia acordar sua família. Então, sem saber o que mais fazer, saí para a estrada e comecei a andar de volta para casa. Sabia que a caminhada levaria entre meia hora e 1 hora no meu estado. Após cerca de 15 minutos,
vi os faróis de um carro se aproximando. Fiquei tão feliz que levantei o braço e estiquei o polegar. À medida que o carro se aproximava, ele diminuiu a velocidade e parou ao meu lado. O homem dirigindo um carro Ford abaixou a janela e perguntou para onde eu estava indo. Respondi que minha casa ficava logo ali na estrada, além da próxima esquina, provavelmente falando de maneira estranha. Ele riu e me disse para entrar. Agradeci e entrei no carro, exausto. Lembro que desconsiderei as perguntas que ele me fazia, pois estava prestes a desmaiar. E foi exatamente isso que aconteceu. As memórias de estar naquele carro se tornaram uma névoa, já que provavelmente desmaiei. A próxima coisa que lembro é de acordar ainda no carro em movimento. O homem olhou para mim e sorriu, mas não disse nada. Olhei ao redor e percebi que a estrada em que estávamos não era familiar. Nervoso, perguntei, aonde estamos indo? Ele então disse, o que você estava fazendo tão tarde assim? Quando ele respondeu a minha pergunta direta com outra pergunta irrelevante, a dura realidade da situação me atingiu. Você pode me deixar em qualquer lugar, eu disse ao homem. Ele respondeu com um firme ou não. Senti como se fosse vomitar. Na verdade, me senti tão mal que comecei a engasgar. O homem desviou o olhar da estrada para me olhar, e foi então que tive a ideia de distraí-lo. Virei-me na direção dele enquanto continuava a engasgar, e ele começou a se afastar e a desacelerar o carro. Agradeço a todas as bebidas que tomei, pois finalmente consegui vomitar, fazendo questão de jogar tudo no colo do homem. Ele gritou de frustração e parou o carro. Nesse momento, tomei a decisão de correr pela minha vida para a floresta e me esconder atrás de alguns arbustos. O homem me seguiu para a floresta com uma lanterna, e em 2 ocasiões diferentes, ele iluminou diretamente onde eu estava sem perceber. Eventualmente, ouvi seus passos se afastando ainda mais na floresta, e foi quando voltei correndo para o carro dele. Infelizmente, ele foi inteligente o suficiente para trancar as portas. Por algum milagre, vi outro carro se aproximando à distância e corri para o meio da estrada, agitando os braços como um lunático. O carro tentou me desviar, mas não deixei. Eles foram forçados a parar, e eu gritei para eles me ajudarem antes que o homem voltasse. Quando expliquei que havia sido sequestrado pelo cara que dirigia aquele carro, o motorista concordou em me dar uma carona, mas não para a delegacia ou qualquer coisa assim, apenas para minha casa. Cheguei em casa em segurança e não consegui agradecer o suficiente ao motorista. Acordei meus pais imediatamente e contei tudo. Meu pai queria saber se eu tinha anotado a placa do carro. Então, senti vontade de me socar. Eu havia falhado em obter a informação mais simples sobre o homem que me permitiria denunciá-lo adequadamente. Tudo o que sabia era que ele dirigia um carro azul desbotado de 99. Certifiquei-me de dar uma boa bronca em Carlos, e uma parte de mim sempre guardou um rancor contra ele por ter me abandonado na festa sem me avisar. Não o vejo há 4 anos agora, e esta foi a primeira vez em quase um ano que pensei sobre esse incidente. Com o passar do tempo, até mesmo as piores memórias podem começar a desaparecer, mas depois de escrever isso para compartilhar na internet, tudo voltou à tona na minha mente. Minha infância foi normal, sem nada fora do comum. Pertencíamos à classe média, com pais trabalhadores que estavam apenas tentando sobreviver em uma cidade simpática. Eu tinha um irmão mais novo, 6 anos mais novo que eu. Ele estava na casa da minha avó quando tudo aconteceu. Minha mãe estava no trabalho, fazendo um turno duplo, e meu pai também estava trabalhando. Ele era motorista de caminhão, então frequentemente passava semanas longe de casa. Minha mãe trabalhava muito para lidar com o fato de que meu pai estava sempre ausente. Acho que isso nos deixava um pouco tristes às vezes, mas, no geral, nossa família era muito unida e sempre nos divertíamos quando podíamos passar um tempo juntos. Uma noite, quando já estava começando a escurecer, minha mãe ainda não tinha chegado em casa e faltavam algumas horas para isso. Eu estava entediado, sem nada para fazer, andando de um lado para o outro pela casa, tentando achar algo para ocupar meu tempo. Sentei no sofá e comecei a procurar algo para assistir na TV,
mas nada me chamava a atenção. Logo depois, fui pegar meu videogame no quarto para jogar, já que a TV era 2 vezes maior que a minha. Enquanto eu conectava o videogame, senti algo estranho. Quando olhei para cima, vi um rosto pressionado contra a janela, olhando diretamente para mim. Fiquei paralisado de medo e gritei. O homem também começou a gritar, pedindo socorro e implorando para que eu o deixasse entrar. Ele estava gritando cada vez mais alto. Eu não sabia quem ele era ou o que ele estava fazendo ali, mas ele parecia desesperado. Não conseguia mover um músculo, estava aterrorizado. Por mais estranho que pareça, quase o deixei entrar, apesar de estar com muito medo. Ele era um homem grande e assustador, mas parecia estar em perigo. Felizmente, minha mãe chegou na garagem enquanto isso acontecia. Fiquei aliviado ao vê-la, mas também com medo de que o homem pudesse tentar machucá-la. Ele congelou quando viu minha mãe, e ela gritou para que ele saísse. Ele obedeceu. Minha mãe chamou a polícia assim que entrou. Quando eles chegaram, o homem estava sentado no meio-fio, do outro lado da rua, em frente a uma casa abandonada. Os policiais o encontraram lá e fizeram perguntas. Ele manteve sua história, dizendo que um grupo de homens mascarados tentou sequestrá-lo e que o espancaram sem motivo. Por algum motivo, eu não acreditava nele, e os policiais também pareciam duvidar, mas não havia nada que eles pudessem fazer. Mais tarde, descobrimos que o homem era nosso novo vizinho. Ele tinha acabado de comprar a casa que havia sido retomada pelo banco, bem em frente à nossa. Foi uma sorte minha mãe ter chegado cerca de 1 hora antes do esperado naquela noite. O homem continuou morando lá por alguns anos depois do incidente. Ele nunca nos incomodou diretamente depois disso, mas sempre achei ele assustador. Tínhamos que confiar em sua palavra, embora tudo parecesse improvável. Não tivemos escolha a não ser aceitar sua versão dos fatos. Nada muito fora do normal aconteceu com ele depois disso, mas sempre me senti desconfortável na presença dele. Ele costumava sorrir e acenar para mim sempre que eu passava em frente à sua casa, e parecia que ele estava sempre do lado de fora, me observando quando eu descia do ônibus escolar. Também ouvi várias vezes ele tendo conversas consigo mesmo, e juro que o vi batendo na própria cabeça enquanto falava sozinho. Algumas vezes, ele gritava do nada no meio da noite, como se estivesse em um ataque de fúria. Com certeza, havia algo de errado com ele, então sempre mantivemos a maior distância possível. Meu pai realmente não gostava dele, provavelmente mais que minha mãe. A violência realmente não era algo comum em nosso bairro, e falo isso literalmente. Então, a história dele era simplesmente estranha. A última coisa que quero mencionar é que, quando vi o rosto dele pela primeira vez, ele não estava cortado ou sangrando como estava quando a polícia o encontrou. Eu genuinamente acredito que ele fez aquilo consigo mesmo para parecer uma vítima. Parece loucura, mas sei que há pessoas loucas o suficiente para fazerem isso. Certa vez, quando eu tinha cerca de 17 anos, minha irmã mais velha e eu estávamos no quintal. Nossa mãe provavelmente estava no andar de cima lendo ou limpando, e meu pai não estava em casa, talvez estivesse trabalhando ou algo assim. Eu estava no meu celular, assistindo TikTok, deitado. Minha irmã, Bruna, estava no balanço, provavelmente fazendo a mesma coisa que eu. De vez em quando, falávamos algo um para o outro sobre os vídeos que víamos na nossa página, e mandávamos os vídeos um para o outro para rir ou comentar. Até que fomos interrompidos por nossa vizinha, Luana. Não éramos muito próximos dela, mas meus pais eram, e minha mãe se dava muito bem com ela. Ei, pessoal, venham aqui, ela disse, de pé no quintal dela, onde a cerca se encontrava com a divisa das nossas propriedades. Caminhamos confusos até ela, pois não fazíamos ideia do que ela queria, mas sabíamos que precisávamos respeitar os mais velhos. Vocês precisam entrar e chamar sua mãe, eu já liguei para a polícia, disse Luana. O quê? Do que você está falando? Minha irmã perguntou. Apenas confiem em mim, não há tempo para explicar agora. Por favor, façam o que eu digo, vocês estão em perigo, corram,
disse Luana. Ela nos avisou que havia alguém perigoso rondando o nosso quintal da frente. Relutantemente, mas rapidamente, corremos para dentro de casa. Contamos para nossa mãe, e ela olhou pela janela. Havia um homem na porta da frente. Não o reconheci de imediato, pois sua cabeça estava completamente raspada, mas era nosso antigo vizinho. Resumindo a história, algumas semanas antes, nosso vizinho havia sido preso por matar sua esposa e filha, o que eu não sabia na época. Vou voltar a esse ponto mais tarde. Minha mãe viu quem era e nos mandou correr para o quarto dela, trancar a porta e só abrir se ela mandasse. Fizemos isso. Estávamos apavorados, mas obedecemos. Corremos para o andar de cima e, enquanto esperávamos, minha irmã chorava. Eu tentava acalmá-la. Pelo jeito que nossa mãe estava assustada, sabíamos que algo estava muito errado, e estávamos morrendo de curiosidade para saber o que estava acontecendo. Depois de alguns minutos, ouvimos nossa mãe gritar e o som de vidro quebrando. Felizmente, ela estava perto da escada e conseguiu chegar ao quarto antes que o homem a pegasse. Trancamos a porta e colocamos um armário na frente para ganhar tempo. O homem gritava como um louco, dizendo que ia nos matar, e batia na porta por mais de 5 minutos, até que, de repente, ele parou. Ouvimos as sirenes da polícia ao longe, e o homem tentou fugir. Quase houve um tiroteio entre ele e os policiais, mas, depois de muita gritaria e ameaças, ele se rendeu e foi levado de volta para a prisão. Esse homem foi acusado de pelo menos 2 homicídios em primeiro grau por matar sua família. Como eu disse antes, ele havia fugido da prisão cerca de 2 horas antes e queria voltar para se vingar da minha família. Ele estava convencido de que meu pai era o motivo de sua prisão. Antônio achava que sairia impune após matar sua família, mas estava sob a impressão de que meu pai o havia delatado de alguma forma. Não sei por que ele pensa isso, pois não conheço toda a história, e meu pai não fala muito comigo. Não que isso importe agora. Acho que meus pais não contaram a mim ou a minha irmã o que havia acontecido na casa ao lado de imediato, mas eles disseram que planejavam nos contar logo. Supostamente, eles não queriam que ficássemos assustados. Isso foi tudo que consegui arrancar do meu pai sobre o assunto, e nem minha mãe parece saber a história completa, a menos que ela esteja mentindo para nós. Meus pais provavelmente acharam que não havia urgência em nos contar, já que Antônio estava preso na época, mas, de alguma forma, ele escapou e estava em busca de vingança. Espero que desta vez eles o mantenham sob controle. Foi algo pessoal, e ele fugiu apenas para tentar nos assassinar. Meu namorado e eu costumávamos morar em uma pequena casa alugada. Nós éramos jovens, e era o nosso primeiro lugar, então precisávamos de algo acessível. Encontramos uma casa por apenas R$ 650. Uma casa simples, com 2 quartos e um banheiro, de 90 metros quadrados. Era em uma parte bem ruim da cidade, mas pensamos que, se mantivéssemos a cabeça baixa, ficássemos alertas e cuidássemos da nossa vida, estaríamos bem. Não era nada luxuoso, mas era mais do que precisávamos. Ambos tínhamos empregos e ganhávamos entre 15 e 20 reais por hora. Além disso, éramos estudantes universitários em tempo integral, então passávamos mais tempo fora de casa do que em casa. Especialmente meu namorado, Bruno. Ele trabalhava como lixeiro e fazia muitas horas extras, começando às 6h30, às vezes, só voltando para casa por volta das 19h30 ou 20h. Eu, por outro lado, trabalhava em um salão de beleza, sendo pago por fora, o que ajudava com os impostos e a falta de horas de trabalho. Bruno, além de tudo, fazia aulas noturnas na faculdade, inicialmente estudando direito, mas depois mudou para negócios. Bruno mal ficava em casa. Ele só voltava para comer e dormir. Mesmo nos finais de semana, ele fazia trabalhos extras para ganhar mais dinheiro. Eu sempre preparava o jantar para ele, e nós aproveitávamos o pouco tempo que tínhamos juntos antes de ele sair para a aula às 9h. Eu já estaria dormindo quando ele voltava para casa. Até que uma noite, quando Bruno voltou,
eu não estava em casa. Ele, claro, ficou desesperado. Depois de tentar me ligar várias vezes sem resposta por mais de 30 minutos, ele registrou um boletim de desaparecimento. 2 dias depois, Carlos encontrou nosso vizinho enquanto pegava o correio. Por algum motivo, ele teve a sensação de que o vizinho sabia de algo, mesmo que isso não fizesse muito sentido. Bruno perguntou ao vizinho quando ele tinha me visto pela última vez, e o homem começou a agir de maneira estranha, ainda mais do que o habitual. Bruno ligou para a polícia, mas como não havia provas ou motivo suficiente, e sem um mandado ou consentimento para entrar na casa do vizinho, a polícia não fez muita coisa. Bruno, no entanto, tinha uma sensação muito séria de que algo estava errado. Naquela noite, depois de ver o vizinho saindo, ele entrou na casa dele, sem permissão. A casa estava uma bagunça, parecendo um episódio daqueles piores de acumuladores. Ele procurou em todos os lugares, gritando por mim, sem saber se eu estava lá. Eventualmente, ele começou a procurar no porão. Foi quando ele finalmente me ouviu gritar, embora minha boca estivesse coberta por fita adesiva. O homem havia me sequestrado e feito coisas indescritíveis comigo por dias. Bruno me tirou de lá e chamamos a polícia. Mentimos um pouco sobre como tudo aconteceu para que Bruno não fosse acusado de invasão. Dissemos que ele ouviu meus gritos e correu para me salvar, e que logo chamamos a polícia. Felizmente, não tivemos problemas com Bruno sendo acusado de nada. Eu não gosto de falar sobre o sequestro e como aconteceu, pois me deixa muito desconfortável. Mas, basicamente, naquela noite, enquanto Bruno estava fora e eu estava dormindo, o homem invadiu nossa casa, me nocauteou violentamente e me arrastou para fora sem que ninguém percebesse. Essa história é muito real, e o que aconteceu comigo ainda está comigo até hoje. O homem sempre nos parecia um esquisito, mas nunca imaginamos que chegaria a esse ponto. Isso foi, sem dúvida, o pior pesadelo de qualquer mulher. Depois da faculdade, eu me mudei várias vezes, então demorou um tempo para me estabilizar e finalmente, depois de alguns meses, aluguei um apartamento. O lugar não era grande, era pequeno, mas bom. Para mim, foi a melhor coisa, pois finalmente eu tinha algo que era verdadeiramente meu e isso me fez sentir orgulhoso, exatamente o que eu precisava para ficar feliz. Bem, tecnicamente eu estava alugando, não era meu, mas você sabe como é. Depois de pagar o aluguel, parecia que o lugar era meu, pelo menos por aquele mês. Tive tudo para mim por 30 dias. Nem todos entendiam por que isso significava tanto para mim. Eu morava sozinho agora e não tinha amigos, mas isso não me incomodava. Minha vida era simples, focada no trabalho e em estar sozinho, que era tudo o que eu queria. Então, por que eu precisaria de amigos? Certa noite, depois do trabalho, enquanto procurava minhas chaves na bolsa, ouvi um sussurro suave, como se alguém estivesse falando. Me virei, mas não havia ninguém ali. Talvez meus ouvidos estivessem pregando peças em mim. Afastei o pensamento e entrei no apartamento. A voz desapareceu, então pensei que era só minha imaginação. Sentei-me no sofá e comecei a pensar no que meus colegas de trabalho tinham dito. Eles sempre perguntavam por que eu era tão reservado, mesmo depois de mais de 1 ano e 7 meses trabalhando com eles. Nunca tive uma conversa profunda com ninguém. Claro, eu não podia dizer que gostava de ficar sozinho e realmente não queria que eles estivessem por perto. Então, apenas disse que gostava de pensar muito, inventei até que escrevia livros no meu tempo livre para me manter ocupado. Eles acabaram entendendo que eu preferia minha própria companhia, e isso estava bem para mim. Às vezes, eu saía e ficava fora até tarde, chegando em casa por volta das 2 da manhã. Não é como se eu tivesse muitas coisas para fazer, mas eu precisava daquele tempo sozinho. Embora as pessoas não acreditassem totalmente no que eu dizia, ninguém fazia muitas perguntas. Encontrei Paulo algumas vezes no corredor. Ele era meu vizinho e sempre parecia estar de bom humor, com um sorriso no rosto. Conversamos algumas vezes, mas eram apenas assuntos do cotidiano,
como você faz com qualquer vizinho. Acabei ficando um pouco mais amigável com alguém do trabalho quando descobri que ela gostava de uma música da minha banda favorita. E por mais amigável o que eu queira dizer, nossas conversas duravam 5 minutos em vez de 1. Começamos a conversar mais e logo nos tornamos bons amigos. Depois de 1 mês, convidei Sara para vir ao meu apartamento. Acontece que a colega de quarto dela precisava de um lugar e Sara não tinha outro lugar para ficar. Embora eu não estivesse muito certo sobre isso, disse que ela poderia ficar comigo até resolver a situação. No dia seguinte, quando chegamos ao meu apartamento e tentei abrir a porta, ouvi aqueles sussurros novamente, iguais aos da última vez. Isso me deu um leve arrepio, mas tentei não deixar isso me incomodar. Ao contrário de mim, Sara ficou curiosa com o som. Você ouviu isso? Perguntou Sara enquanto estávamos do lado de fora do apartamento. Perguntei fingindo que nada tinha acontecido. Só escuta, ela disse. Então nós dois esperamos. Lá estava de novo. Não era assustador nem nada assim, parecia que alguém estava tentando dizer algo, mas não conseguíamos entender o que era. Olhei para o apartamento do Paulo e me perguntei com quem ele estava sussurrando. Eu achava que ele morava sozinho, mas o problema era que Sara e eu estávamos quase certos de que os sussurros vinham do apartamento dele. Ouvimos aqueles sussurros novamente, mas não conseguíamos entender o que estavam dizendo. Seus vizinhos são estranhos, disse Sara. Entramos no meu apartamento, jantamos e rimos sobre coisas bobas do trabalho. Ela perguntou se eu tinha namorado, e eu respondi que não. Eu meio que imaginei, ela disse. Mas tudo bem. Depois de conversarmos por um tempo, acabamos adormecendo no sofá, encostados um no outro. Pode parecer estranho, mas Sara era daquelas pessoas que tornavam fácil conversar. Ela me fazia sentir à vontade e amigável, algo que me lembrou de uma amiga próxima que eu tinha no ensino médio, chamada Evelyn. Nós éramos praticamente colegas de quarto naquela época. Notei um pouco de Evelyn em Sara, o que me deixou um pouco emocionado. Sara foi embora na manhã seguinte, bem cedo. Como eu tinha o dia de folga, pensei em relaxar. Foi quando uma batida na porta me trouxe de volta à realidade. Pensei em não atender por um momento, esperando que a pessoa fosse embora. Já tinha lidado com gente o suficiente por um dia, e, embora Sara tivesse feito uma boa impressão, eu me senti exausto de falar tanto e de estar na companhia de alguém por quase 15 horas. Mas a batida continuou. Levantei-me e abri a porta. Era meu vizinho, Paulo. Ele parecia chateado com alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Ei, desculpa incomodar, mas eu queria dizer que vocês estavam meio barulhentos ontem à noite. Seria ótimo se você pudesse manter o volume baixo da próxima vez. Não gosto de barulho. A voz dele era quase um sussurro, semelhante àquelas vozes que ouvi na noite anterior. Ele parecia um pouco irritado e chateado, isso eu podia perceber com certeza. Desculpa por isso, vou tentar ser mais quieto da próxima vez, eu disse, sorrindo. Vi a carranca no rosto dele se transformar em um sorriso imediatamente. Obrigado, ele disse, e voltou para o apartamento dele. Eu apenas balancei a cabeça, afastando a ideia de que ele estava agindo de forma estranha. Sara e eu fomos realmente quietos na noite anterior, mas tudo bem. Uma semana inteira se passou depois daquela conversa, e tudo permaneceu praticamente igual. Todos os dias seguiam a rotina de sempre, mas algo parecia diferente. Sempre que Paul batia na minha porta, eu me sentia ansioso e inquieto, como se houvesse algo me observando por trás, esperando que eu fizesse algo fora do comum. Eu estava sentado na minha mesa quando alguém bateu na porta da frente. Levantei-me da cadeira e abri a porta, e, mais uma vez, era Paulo. Mas desta vez ele parecia estranho. O cabelo dele estava todo bagunçado, e seus olhos pareciam que poderiam saltar a qualquer momento. Você pode, por favor, parar com toda aquela conversa? Eu não consigo me concentrar por causa deles. Eu não sei o que você está fazendo, pare com isso. Paulo se virou e foi embora, me deixando surpreso, sem chance de responder.
O tom sarcástico que ele costumava ter tinha desaparecido. Agora era apenas raiva pura. Eu realmente não gosto de ser incomodado por coisas das quais tenho certeza, e pensei em falar com o proprietário sobre ele algumas vezes. Mas então me lembrei que Paulo havia perdido a esposa e os filhos. Uma noite, quando voltei tarde do trabalho, abri a porta e ouvi aqueles sussurros de novo. Eu fiquei curioso sobre o que estavam dizendo dessa vez, então fui verificar. Encostei a cabeça na porta do apartamento dele e escutei: "Ela matou. Ela é má. Eu não posso fazer nada porque ninguém acreditaria. Danilo matou Carla." Afastei-me rapidamente da porta, respirando acelerado. Minha mente dizia para correr, mas eu também queria descobrir mais. Denise disse a todos que foi um acidente, mas eu sei que não foi. Ela empurrou Carla do penhasco, e Carla não sabia nadar. "Não", sussurrei. Parecia que ele tinha me ouvido, porque os sussurros pararam. Ouvi passos se aproximando da porta, então corri para o meu apartamento. Denise era meu nome. Carla era a esposa dele, que havia falecido. Paulo bateu na minha porta, e eu estava com tanto medo que corri para a cozinha e me escondi debaixo da mesa. "Denise, podemos conversar?" ele chamou, com a voz séria. Eu ainda estava tremendo, assustada e muito confusa. O que eu deveria fazer? Ouvi minha porta da frente se abrir. Esqueci de trancá-la. Não, pensei, me sentindo tão burra. A porta rangeu enquanto ele olhava cuidadosamente para dentro, antes de entrar. Eu conseguia vê-lo do meu esconderijo na cozinha, mas sabia que ele não podia me ver, pois eu estava abaixada e havia várias caixas ao redor, me dando cobertura. Ouvi o chão render quando Paulo entrou no meu apartamento. Permaneci imóvel, ajoelhada ali, congelada de medo embaixo da mesa da cozinha. De repente, ficou tudo quieto, e eu não conseguia mais vê-lo em lugar nenhum. A próxima coisa que aconteceu foi que ele agarrou a borda da mesa onde eu estava escondida e tentou empurrá-la para o lado. "Então foi você, né?" Paulo perguntou, sem prestar atenção em mais nada, com os olhos fixos nos meus. "O que você quer?" perguntei, tentando me afastar dele, mas eu não tinha para onde ir. "Ou você matou minha esposa, não foi?" ele perguntou, com uma mistura de tristeza, raiva e arrependimento na voz. Balancei a cabeça, dizendo não, mas ele se aproximou mais. Finalmente, comecei a me mover para trás, tentando criar espaço entre mim e aquele homem furioso. "Você disse que foi um acidente", ele gritou. Apavorada pela minha vida, tentava pensar no que fazer a seguir enquanto ele se aproximava lentamente. "Minha esposa não merecia morrer. Você deveria ter protegido ela. Como pôde fazer uma coisa dessas? Pare de inventar desculpas. Você acha que é algum tipo de santo?" Eu gemia ao som da voz dele, e o olhar intenso dele me paralisou. Eu não conseguia fazer nenhum movimento brusco. "É por isso que você fugiu da sua família. Você queria escapar para um lugar onde ninguém soubesse o que você fez, mas eu não vou deixar." Então Paulo me pegou e me jogou para o outro lado da sala. Caí de lado, e a dor percorreu todo o meu corpo. Tentei com todas as forças respirar. Quando me levantei, vi que ele estava vindo em minha direção novamente. "Então por que você fugiu? Se foi um acidente, você não deveria estar aqui." As palavras dele me feriram como uma faca afiada cravada no coração, e eu sabia que ele acreditava em cada palavra que dizia. Eu não tinha nada para me proteger, exceto minhas mãos. Eu nem conseguiria me defender, mesmo se quisesse, enquanto ele se aproximava, inclinando-se para a frente, e suas mãos grandes agarraram meu pescoço e ele começou a tentar me sufocar e bater minha cabeça contra a parede. Com toda a força que consegui encontrar, inclinei meu corpo contra ele e mordi seu braço até que ele soltasse. Tentei correr, mas antes que eu pudesse alcançar a porta da frente, ele agarrou minha camisa e me jogou na sala como se eu fosse uma garrafa vazia. Desta vez, bati as costas na estante e fiquei certa de que tinha alguns ossos quebrados. A dor era insuportável. Eu não queria machucá-la, eu disse, ela era minha melhor amiga. Chorei,
fingindo que fui eu quem a machucou. Essa era a minha última chance de sobreviver. Eu estava com tanta dor, implorando com tudo o que tinha para que ele parasse de me machucar. Paulo me olhou, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, vi que ele foi derrubado no chão em um piscar de olhos. Eu pude ver nos olhos dele que ele acreditava em mim quando eu admiti e fingi que fui eu quem matou sua esposa. Pedi desculpas e usei a dor dos ossos quebrados para chorar um pouco mais. Não reconheci quem o derrubou, mas alguém mais se juntou e chutou a faca para longe dele. O segundo homem me levantou do chão, ajudou-me a ficar de pé e prendeu minhas mãos atrás das costas enquanto me guiava para fora do apartamento. Acontece que, como a porta estava deixada aberta, algumas outras pessoas que moravam no prédio ouviram o que aconteceu. Elas ouviram meus gritos, choro e súplicas por ajuda. Alguém veio ajudar. 2 outros caras dominaram Paulo enquanto eu era levada para fora do meu apartamento. Eu podia ouvir gemidos e grunhidos enquanto lutavam com ele. Depois disso, o médico chegou. Tudo se tornou um borrão e eu estava com muita dor, então me deram gás para aliviar a dor. Meu corpo inteiro ficou dormente. Eu precisei de várias operações por causa dos meus ossos quebrados. Meu vizinho Paulo, que agiu de forma estranha, foi internado em um hospital psiquiátrico. Acontece que ele tinha sérios problemas mentais, como esquizofrenia, delírios e dificuldades para controlar sua raiva. Minha história começa em 2014, quando tivemos que deixar nosso bonito apartamento à beira-mar, que realmente gostávamos. Com opções limitadas, nos estabelecemos em uma casa que havia sido dividida em 3 apartamentos, e compartilhávamos um pequeno corredor com nosso vizinho. Embora o apartamento tivesse uma nova camada de tinta, não demorou muito para percebermos que havia inúmeros problemas no lugar. Descobrimos que a fechadura da nossa porta dos fundos estava quebrada, o que nos causou um grande problema. Relatamos isso à imobiliária, e no dia seguinte enviaram um rapaz para consertar a fechadura. Enquanto ele trabalhava, me perguntou se eu havia conhecido nosso novo vizinho. Eu disse que não. Ele respondeu: ele é um cara muito estranho, então tome cuidado com ele. Mais tarde, conheci o vizinho e, sim, ele parecia esquisito. Não conseguia dizer se ele tinha 30 ou 60 anos, mas ele sempre foi quieto e educado. Um dia, engraçado, foi 1º de abril. Voltamos para a casa do trabalho com meu namorado e o vizinho e seu amigo estavam saindo de casa quando chegamos. Esperávamos amigos para nos visitar naquela noite, então limpamos a casa. Depois de terminar a limpeza, sentamos para relaxar. De repente, ouvi um barulho estranho vindo do apartamento do vizinho. Era bem estranho, especialmente porque era dia da mentira, e não sabíamos se era alguma espécie de brincadeira ou se algo realmente incomum estava acontecendo. Alguém estava descendo as escadas, e parecia que havia deixado cair uma bolsa muito pesada. Mas então ouvi de novo, repetidamente. Pensei que não poderiam ser tão desastrados, mas não me preocupei muito. Logo depois, vi meus amigos entrando pela janela. Quando fui abrir a porta principal para eles, vi algo chocante, havia sangue por toda parte, até mesmo uma marca de mão ensanguentada na nossa porta. Disse ao meu namorado: há sangue por toda parte. Ele respondeu: feche a porta. Então meu vizinho, calmamente, disse: eu esfaqueei a mulher que costumava vir me visitar. A mulher estava deitada no meio da rua em frente à casa, não se movendo. Naquele momento, a ambulância e a polícia chegaram ao local. Eles levaram meu vizinho, fecharam a casa e até bloquearam toda a rua. Então nos disseram que não poderíamos usar o corredor porque era uma cena de crime, então tivemos que ficar dentro de casa por um tempo. Eu também vi sangue escorrendo pelo cano de drenagem no quintal. Cerca de 5 semanas depois, a polícia veio até nossa porta. Eles queriam saber se havíamos visto nosso vizinho, pois ele havia deixado o hospital e estavam preocupados com nossa segurança. Eles nos disseram para ligar imediatamente se o víssemos. A luz do corredor estava quebrada há um tempo, então pedi ao meu namorado para consertá-la, pois não queria correr o risco de encontrar o vizinho no escuro.
mas depois descobrimos que não estava funcionando porque estava conectada à eletricidade do vizinho, que estava desligada. Enquanto estávamos no corredor, o vizinho abriu a porta para ver o que estava acontecendo. Ficamos surpresos. Quando você chegou em casa, perguntamos. Nós não ouvimos você entrar. Então ele disse, eu não usei uma chave, é por isso que, se vocês sempre se bloquearem, apenas me avisem. Eu posso abrir as portas para vocês também, eu acho. Esse foi o momento em que realmente ficamos com medo por nossas vidas. Ele nos disse que voltou para casa porque se sentia perfeitamente bem e não achava que deveria estar em um hospital psiquiátrico. Então ele disse que não queria matar a mulher, apenas a esfaqueou na perna porque ela o deixou bravo. A polícia nunca nos contou nada com certeza, apenas mencionaram que era quase como uma investigação de homicídio. Voltamos para o apartamento e estávamos tão assustados que nem chamamos a polícia, pois seria óbvio que nós o denunciamos. Mais tarde naquele dia, a polícia veio e levou-o com eles. Eles nos repreenderam na frente dele porque não havíamos denunciado suas ações. Depois disso, nunca mais vimos nosso vizinho e, até agora, não tenho certeza do que aconteceu com ele. Os outros problemas na casa também pioraram, então nos mudamos assim que pudemos.